Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro eu quero aqui registrar que eu acho que para mim e para a sociedade sergipana não está fechado a Fafem. Está começando a luta para não fechar a Fafem. Nós não podemos deixar que aconteça isso. É um desastre para Sergipe, para o Brasil, para a Bahia e o Paraná, né? E para a população brasileira, porque a Fafem passa pela segurança alimentar, passa pela qualidade de vida dos trabalhadores desse país, que passa pelo pequeno agricultor, e se fechar a Fafem, fecha o ciclo das multinacionais dominarem a semente, o fertilizante, o agrotóxico, fica tudo na mão das multinacionais. Então, na verdade, você só tem a mão de obra e a terra. E assim mesmo as multinacionais comprando o grande latifúndio desse país. Então é gravíssima a situação não é simples e nós precisamos de muita garra, de muita coragem para fazer esse enfrentamento. E acredito que todos os parlamentares estão unidos nessa causa. E ontem, na caminhada e na homenagem à companheira Marielle, dirigentes do Sindipetro me procuraram exatamente para ver como a gente conseguia abrir esse debate aqui a partir de uma visão dos trabalhadores, e nós já conseguimos sexta-feira pela manhã. Ainda estou esperando a confirmação do Sindipetro, né? E dos trabalhadores da Fafem, que também ontem à noite ligaram para mim, perguntando quais os encaminhamentos que nós poderíamos fazer e convidando para um ato que aconteceu hoje pela manhã na porta da fábrica. Aí o ato eu não pude ir, o professor Irã foi, mas eu não pude ir. E já mandei a mensagem que a gente já reservou, e eu estou pedindo à Comissão de Direitos Humanos para fazermos sexta-feira às 9 horas aqui no plenário. Vamos aguardar o retorno, acredito que eles confirmam, então a gente pode transferir para a segunda, que dá mais tempo de mobilização. Nós precisamos mobilizar a sociedade diante dessa causa. Mas aqui, né, na manhã de hoje, mais uma vez eu presto minha homenagem à companheira Marielle, porque é uma necessidade do momento em termos de enfrentamento, não só no Brasil, mas no mundo. Acho que Marielle passou a ser a grande referência a partir, né, de tudo que tem sido dito sobre a sua vida. Como uma mulher negra, lutadora, de causas assim dificílimas, que é exatamente defender o pobre, o negro, a juventude e a comunidade LGBT. Então, ela enfrentava uma pauta extremamente difícil, com muita competência, com muita altivez, com muita coragem, né? É uma pessoa que teve uma trajetória muito bonita na sua vida. O depoimento de seus pais e de sua irmã e de sua filha são depoimentos lindos. E outro foi muito bonito, né? Nós temos que registrar aqui, e eu tenho que prestar homenagem a todas aquelas mulheres, professoras, poetisas como Gigi, né? A militância do pessoal, a militância do povo sem negro, as mulheres que mostraram competência como Marielle, coragem como Marielle, né? De enfrentamento e de muita clareza do projeto que nós estamos enfrentando nesse momento, né? E com muitos discursos articulados, né? E nós, mulheres, deputada Maria Mendonça, precisamos ter coragem de enfrentar esse machismo, esse comportamento misógino, esse comportamento homofóbico que a sociedade brasileira tem e vem constituindo desde o início do processo de colonização. E aquele homem e aquela mulher que disser que não é preconceituoso, já é. Nós precisamos exercer o tempo todo a superação desse preconceito. E nesse sentido, eu peço que coloque as primeiras frases da Marielle, para que nós possamos refletir na manhã de hoje a situação do país, a situação do Estado. Inclusive, a minha situação e a da promotora doutora Adélia. Porque o vídeo que está circulando pelo militante do Partido Solidariedade, que se diz cristão e dono da religião cristã, é um vídeo que deseja a morte minha e de doutora Adélia. Ele diz no vídeo que só não deseja que eu e a Adélia tenhamos sido abortadas porque ele era cristão. Imagina, ele já disse que ele deseja a morte de nós duas, né? Ou então ele está subestimando a inteligência de qualquer pessoa que sabe analisar um discurso. É gravíssimo porque esse rapaz, com o apoio de todos aqueles que estão defendendo o Bolsonaro,
procuradores de Estado, professores da Universidade Federal, aqueles que estavam organizando a audiência pública sobre a questão do aborto, né, no Ministério Público, e diante da moção aqui, da audiência que nós fizemos no dia 7, e também do diálogo da OAB, através da doutora Adélia, conseguimos suspender essa audiência, porque era uma afronta às mulheres. Discutir sobre aborto no auditório do Ministério Público, 3 homens na mesa. Né? E aí, interessante é o seguinte, que eles ficaram em silêncio, isso foi no dia 8 de março. Ontem, ele foi para a Rede Ilha, né, falar da minha pessoa, de Eliane Aquino, de Adélia, e aí começou a colocar no Face dele, nas redes sociais, um cartaz que me chama de assassina, um texto, um editorial, e esse editorial não foi escrito por ele, esse editorial foi escrito por quem está, pelos fascistas, um grupo de fascistas, né, e é assumido pelo Instituto Jacques Figueiredo, que foi um integralista na década de 30. Um intelectual sergipano integralista, fascista, apoiava Mussolini e apoiava Hitler. Tá? E aqui, vou para o debate, com quem quiser, politicamente, não vou entrar em literatura nem nada. É isso. Esse Instituto Jacques Figueiredo é um instituto comandado por fascistas. E que no texto deseja a morte minha de Adélia. Mas a gente, todas duas são idosas. Ainda bem que ele preferiu escolher essa idosa. Salvou Itanamara e salvou a nossa prefeita Eliane Aquino. Mas aqui eu quero analisar algumas frases fortes da nossa companheira Marielle, que estará sempre presente na luta não só das mulheres, mas na luta de homens e mulheres que querem outro mundo, outra sociedade. Porque o mundo inteiro agora, ela é a grande referência. No mundo inteiro. Uma frase, um pensamento fortíssimo da nossa socióloga, e que tem mestrado em políticas públicas. As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com o punho cerrado, falando de nossa existência, contra os mandos e desmandos que afetam nossas vidas. Então é muito forte isso. E ontem foi no asfalto de Aracaju, e aqui vai meu protesto para o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, o vereador Mitinho. Pela segunda vez, as mulheres e os homens organizam atos na porta da Câmara de Vereadores, porque a companheira era uma vereadora, era uma parlamentar. E ele fecha a porta da Câmara. Já acabou o expediente. Que isso? É a casa do povo, é a casa do legislativo. Simbologia forte de estar com aquela porta fechada. E eu já estava lá na calçada, pedi a um rapaz que não fechasse. Ele disse que já tinha terminado o expediente, claro, a culpa não é dele. Ele tinha ordem para fechar. Fica aqui o nosso protesto. O desrespeito do presidente daquela casa com as mulheres, o desrespeito com a memória da companheira e o desrespeito com os militantes do PSOL e do povo sem medo, porque era militante desses dois segmentos. Fica aqui o nosso protesto. E aí, porque essas frases da Marielle é uma homenagem a todos os discursos e todas as propostas que as companheiras fizeram ontem nesse asfalto. Porque de lá nós saímos para a Praça General Valadão, e hoje pela manhã, no programa George Magalhães, o companheiro Altamário, que é um militante do PSOL, ele anunciava que hoje eles estão protocolando e pedindo para que a Praça General Valadão tire o nome de um militar e bote o nome de uma heroína, de uma mulher que durante 38 anos viveu nesse país sofrendo todas as discriminações, de viver numa favela, de ser negra e de ser bissexual. Então, é uma mulher que durante 38 anos já nasceu no sofrimento. E aceitou os desafios dessa vida e desse mundo. E que partiu deixando grandes lições. A outra, ela coloca o seguinte, já é desse ano. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Outra, ela diz assim, o corpo negro é elemento central na reprodução da desigualdade. Está nos cárceres repletos,
nas favelas e periferias designadas como moradias. Quer dizer, é nas palafitas, é nas casas onde vive o submundo, né? Casas extremamente, que não são casas, né? Que na verdade a população pobre, negra e desvalida tem o seu acolhimento. Outra frase fortíssima dela: fico muito indignada quando ouço essas histórias. Esquema de propina envolvendo transporte, saúde, moradia. É a vida da população em jogo. E esses mercenários só querem saber de dinheiro e poder. E aí tem uma frase forte também que ela coloca, né, que aí perguntam por que ela não está denunciando os traficantes. Ela diz: eu tenho que denunciar quem tem que proteger a população, que são os policiais. Eles não podem matar a população negra e das nossas favelas. Eles têm que proteger. E cabe a ele combater o tráfico e os traficantes. Outro pensamento muito forte dela: me proponho a atuar coletivamente para garantir direitos no espaço tão machista como é o Estado. E é o Estado brasileiro. Então, a partir desse pensamento, não só pensamentos, a Marielle, ela agia a partir desses pensamentos. Ela só tinha uma ingenuidade, como todas nós, achando que, ocupando a tribuna, fazendo essas denúncias, né, os misóginos, os fascistas, não vão nos eliminar. Tanto que a Mônica, sua companheira, disse que jamais ela cogitou e tinha alguma desconfiança que seria assassinada e que seria perseguida pelas suas posições políticas e ideológicas. Então foi uma surpresa, né, não só para a sua companheira Mônica, para sua filha, para todos os militantes da esquerda e do PSOL. A eliminação projetada, programada. 2 carros acompanharam a Marielle. Viram exatamente onde é que ela estava sentada, porque ela viu filmar à noite. Né? E outra coisa, atirador de elite. 4 balas na cabeça. Atirador de elite. Não é qualquer atirador. Os carros andando. Então nós estamos numa situação extremamente grave nesse país. E a memória de Marielle vai ser aquela memória constante nas nossas vidas, para dar força e coragem de resistência, de superarmos esse cenário fascista. Fascista. O que está acontecendo com a Fafem é a entrega das nossas riquezas. Já entregamos o pré-sal e agora são os fertilizantes. E é uma cadeia produtiva entregue às multinacionais por ordem do capital internacional norte-americano. É isso que está acontecendo. E de joelhos, o senhor Temer, com toda... Porque esse parente, né, que é o presidente da Petrobras, ele assumiu a Petrobras para isso, está muito claro para a gente. Eu ontem mostrei aqui, 2015 foi um contingente de toneladas produzida por essas 3 fábricas. 2016, com Dilma, aumentou. 2015 também. 2017 cai toda a produção das 3 fábricas. É muita coincidência. Das 3, todas estão dando prejuízo no mesmo ano, com a queda, sabe, da produção. E isso, quando nós dependemos ainda da exportação do fertilizante, nós produzimos muito pouco, porque o capital internacional não deixa a gente ampliar as fábricas. Em 2008, o DEDA lutou para a ampliação dessa fábrica e não conseguiram, com todo prestígio, não conseguiram, porque as multinacionais são muito fortes. E aí, volta a minha homenagem a todos os que lutam, que sonham contra a sociedade, e principalmente nesse Dia Internacional de superarmos a discriminação racial, quero colocar alguns dados, deputado Zezinho Guimarães, sobre as mulheres e juventude negra. Aqui, eu peço que repasse. O Brasil registrou, em 2015, 59.080 homicídios. Isso significa 28,9 mortos a cada 100 mil habitantes. Mais de 318 mil jovens foram assassinados entre 2005 e 2015. Apenas em 2015,
31.264 homicídios de pessoas na idade de 15 a 29 anos. É a nossa juventude que está sendo exterminada. E não é a juventude qualquer, é uma juventude pobre, negra, que mora na periferia das cidades. Em Alagoas e Sergipe, a taxa de homicídio de homens jovens atingiu, respectivamente, 233 e 230, por 100 mil habitantes de homens jovens em 2015. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negros. De cada 100 pessoas. Isso é muito grave. Em Sergipe, entre 2005 e 2015, a taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes de não negros cresceu 9,4. Enquanto que a taxa de homicídio para a população negra cresceu 197, quase 200%. Gente, isso mostra um racismo profundo na nossa educação, no nosso comportamento. E essa Casa Legislativa não pode subestimar esses dados. Nós precisamos agir com relação a isso. Por nós mesmos, né? Já entre os anos de 2014 e 2015, a taxa de homicídio de não negros reduziu 14,4%, enquanto os negros cresceu 29%, quase 30%. Reduz, porque branco nesse país é a pigmentação. Sabe? Por exemplo, toda a nossa etnia é negra aqui no Nordeste. Mas o fato de você ter a pigmentação clara já é tido como branco. Né? No nosso caso, no meu caso, pardo, que está dentro da negritude. E as pessoas se consideram brancas. E aí essas, mesmo pobres, né, a taxa de homicídio é bem menor do que... Então, a taxa de homicídio passa muito mais por uma questão racial, né, além de estar associada à questão de classe. Porque esses homicídios também dos brancos, em geral, são pobres. Os negros possuem chances 23,5 maiores de serem assassinados em relação a brasileiros e outras raças. Já descontando o efeito de idade, escolaridade, sexo, estado civil e bairro e residência. Vamos ver a situação das mulheres e a juventude negra. Em 2015, 4.621 mulheres foram assassinadas no Brasil. 63,3% dessas mulheres assassinadas eram negras. Enquanto a mortalidade do não negro, brancas, amarelas e indígenas caiu 7,4% de 2005 a 2015, entre as mulheres negras o índice subiu 22%. 22%. Em 2015, cerca de 385 mulheres foram assassinadas por dia aqui no país. A porcentagem de homicídio de mulheres cresceu 7,5% entre 2005 e 2015 em todo o país. A taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes, de 2005 a 2015, de mulheres não negras, cresceu 21,4%, enquanto das mulheres negras cresceu 141,9%. Então nós estamos vendo aí também, é forte a questão do extermínio do homem, né? Mas é forte da mulher também, porque da mulher passa muito pelo feminicídio, né? E os homens estão passando muito pela questão da drogadição e do tráfico. Já entre os anos de 2014 e 2015, o homicídio de mulheres não negras reduziu 46,9%. E de mulheres negras reduziu 3,2%. Então nós vamos ver que de 2014 a 2015, diante das políticas, né, melhorou essa questão da taxa de homicídio. Mas sempre com relação às mulheres brancas. Com relação às mulheres negras, ela é quase insignificante. É 3,2%. O Brasil ocupa a quinta posição em número de feminicídio no ranking de 83 países. No Brasil, a cada 5 mulheres, a cada 5 minutos, uma mulher é agredida pelo companheiro e a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Então, fica aqui esses dados para que possamos refletirmos sobre ele. Sandra, dou mais 5 minutos. Eu já estou encerrando. Mas pode ficar mandado. Tá. Eu agradeço, porque tem os dados também do extermínio LGBT.
na medida que a nossa companheira era LGBT assumida e que é a população mais sofrida. E se for negro e pobre da periferia e da favela, pior ainda. Então vamos lá aos dados da LGBT. Aumento de 30% dos homicídios de LGBT em 2017. Quanto mais eles se organizam, mais o extermínio. É a mesma coisa das mulheres. Aumenta o homicídio. Em relação ao ano anterior, que foi de 343 casos para 445 casos. A cada 19 horas, um LGBT é assassinado ou suicida, vítima de LGBTfobia. O que faz que no Brasil, o campeão mundial desse crime, A Casa das Mortes, registrada em 2017, segue a mesma tendência dos anos anteriores, predominando o uso de armas de fogo, 30,8%, seguido de armas brancas cortantes como facas, 25,2%. O maior número dos assassinatos, 57%, ocorreu em via pública. 37% dos crimes foram registrados dentro da casa das vítimas. Apenas 10% das ocorrências resultaram em abertura de processo e punição dos assassinatos. Olha como cresce. Veja, um dado desse chocante, só 10% houve punição. Porque quando se trata de LGBT, às vezes não querem nem fazer o registro, não fazem nem a ocorrência. Imagine o processo e a punição, que é a última fase do processo. Houve ainda significado aumento de 6% nos óbitos das pessoas trans. E aqui nós vimos, na tribuna dessa casa, a Tatiane dizendo que a média de vida das pessoas trans é 35%. E nós fizemos uma audiência pública, esse grupo que está nos agredindo agora, eu, a Adélia, a Eliane, foi o grupo que veio para aqui. Católicos e evangélicos eram 5. Criar problema na audiência pública, que o doutor Mário estava na mesa, é um delegado LGBT, né? Nós tínhamos aqui muitas trans, muitos gays, a comunidade LGBT estava bem representada aqui com suas lideranças, e eles acreditam, porque era o Conselho de Psicologia que estava aqui na mesa, dizendo que não é transtorno nem doença. A orientação sexual é da natureza social e humana. E eles aqui agrediam os trans e os gays, dizendo que era doença na audiência. Dizendo que era doença, e que precisava de tratamento. E aqui o Conselho Regional de Psicologia dizendo que nenhum psicólogo é autorizado a tratar de ninguém da comunidade LGBT, com relação a ter que mudar sua orientação sexual. Pode tratar se tiver em depressão, alguma angústia, alguma coisa que é de toda, faz parte da condição humana. Qualquer pessoa pode desenvolver angústia, transtorno em qualquer fase da sua vida, né? Então, na verdade, esse grupo que está nos agredindo agora, eles são um grupo organizado, agora já tem um instituto, são fascistas, nós temos procuradores do Estado fascistas, nós temos professores da Universidade Federal do Sergipe fascistas, e nós temos militantes desse Partido de Solidariedade fascista, dito aqui, e não vou temer diante desse cenário que está aí, que só faz crescer. Eles colocam desde ontem isso, por quê? Porque aí você tem uma desembargadora caluniando a memória de Marielle. Você tem um deputado militar caluniando a memória de Marielle. Um jornalista aqui, na TV Atalaia, a TV Atalaia já terminou o programa e saiu com um editorial muito bem feito, fazendo a defesa da memória da Marielle, com calúnias e difamação. Então eles se empoderaram. E ontem eles saíram, né, com 4 peças de calúnia e difamação. Né, com essas 4 mulheres, de uma forma especial, a deputada. Mas a veinha aqui não teve, não. Eu já passei, faço bem do meu pai, já passei da curva, já estou perto de 69, em maio faço 69. Vou temer esses fascistas. A vida é curta. Nesse mundo é muito curta. Dos seres vivos, dos animais, primeiro quem tem mais dependência um do outro somos nós, os seres humanos. Em geral, a maioria dos animais irracionais, eles têm uma autonomia muito rápida.
Né? E depois é muito rápido a nossa passagem aqui. Não abro mão dos meus princípios, do que penso, do que faço. Quando erro, tenho humildade de aceitar o erro. E votem nesses fascistazinhos que se diz cristão. A caminhada que eles fazem dizendo cristão é a deles. A minha eu faço do jeito que eu acho que faço. Não dependo, nem tenho nenhuma subserviência. Nem a padre, nem a ninguém. O meu cristianismo foi uma educação familiar que eu faço da minha caminhada. E ele faça a caminhada que ele quiser. E ele não vai me tirar de nada. Porque nem papalosta eu sou. Eu não sou nem de estar puxando o saco de ninguém. De ninguém. Fui educada para isso. Mas a deputada Gorete... Mas o deputado não consegue uma parte para a deputada depois da minha malcriação. Valendo de dizer. Valendo só no pescoço, porque nem arma tem o roubo. E defende a vida. Não, mas é importante. Agora, no pensamento, na ideologia, eu tenho coragem. Fui educada para isso. Eu fui educada pela minha família para isso. Deputada, eu vou ser rápida, até por conta já do tempo, eu também estou inscrita, eu vou falar também sobre esse tema. Só para somar em relação à fala, eu acho que a gente não deve permitir, principalmente estamos na Procuradoria aqui da Mulher nessa casa, a gente tem mesmo que se manifestar contra esse tipo de agressões, de pessoas que realmente não pensam o que falam e acham que tem que denegrir cada vez mais a mulher. Eu acho que nós mulheres temos que estar realmente nessa luta de defesa. A gente conhece o papel da doutora Adélia, conhece o seu papel. Realmente você tem ideologia, defende, acredita. E a questão familiar, religiosa, eu também sou uma pessoa muito religiosa, mas a gente não pode permitir que se use disso para agredir, para insultar, para violentar, né? Porque tem que ter realmente o respeito para a nossa sociedade. Para ameaçar, ele deseja a morte da gente. Me ameaçar. Quero aqui dizer, um arranhão comigo e a Adélia, né? Durante esse período, ele será chamado a processar. Um arranhão. Verdade. Porque ele disse, né, que deseja a nossa morte. Eu não vi esse vídeo, eu gostaria até depois de ter acesso sobre isso, até porque a gente a frente parlamentar, né, tomando alguma providência oficialmente em relação à frente, à própria Procuradoria, e eu acho que a gente tem que realmente saber como se expressa, as pessoas que estão principalmente dentro do mundo da política, nós mulheres já somos minoria, e não sermos respeitadas. Acho que está aí o caso da Marielle, que mostra que ela tinha sua linha de defesa, acreditava, e quando a gente tem essa linha de defesa, a gente tem que ser ameaçada e chegar ao ponto de um feminicídio, porque não permite que você expresse seus sentimentos, sua opinião e sua luta, né, em relação a uma ideologia que você tem. Então, eu acho que tem que viver no momento de democracia, respeitando as diferenças e convivendo com elas. Isso aqui é realmente a sociedade. Então, fica também a nossa manifestação em relação à sua fala e em relação ao que aconteceu com Vossa Excelência. Eu agradeço e quero dizer o seguinte, como Marielle, a maioria das mulheres, né, nós temos coragem de defender a nossa causa, mas são coragem de defender no pensamento, coragem de defender em ações humanitárias. Né? Nós não pegamos em armas, nem temos coragem de violentar ninguém, pelo contrário, nós acreditamos no afeto. Pronto. Acreditamos no afeto, acreditamos que as emoções, né, elas são importantes na constituição do ser humano. Portanto, porque também precisa desmistificar isso. Né? Por exemplo, a deputada Ana Lúcia Braga fica parecendo que eu sou violenta, muito pelo contrário. Né? E aí liga a minha família e principalmente meus netos, né? E meus filhos. Então, na verdade, é o companheirismo, é o afeto, é a emoção. E isso eu defendo como professora na sala de aula. Né? O professor não pode deixar de ter afeto com os seus alunos, conhecer a vida de cada aluno para poder perceber quais as dificuldades e o potencial de aprendizagem. E assim a gente ajuda a avançar na qualidade de ensino, como já nos ensinava o nosso mestre Paulo Freire. Era isso. Muito obrigado pela concessão, senhor presidente, e obrigado a todos os deputados e deputadas que ficaram até o final do nosso pronunciamento. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.